Acho que estamos ao vivo. Buenas noches! Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live de como viver em paz, sem dívidas e sempre com dinheiro. Já aproveita, ativa aqui o sininho do perfil para não perder nenhuma live, sempre ter as suas dúvidas tiradas aqui ao vivo. Deixa eu descer aqui, cara. Eu acho que eu fiz errado esse bagulho aqui, hein? Pati, buenas noches. Cabelo novo, ó. Pessoal, só pra avisar todo mundo, né? As lives são às quintas-feiras. Acontece que semana passada eu não fiz live. E aí agora eu estou repondo a live da semana passada. Me acha um perfil no Instagram que repõe live, hein? Olha como a gente leva a sério aqui a realmente entregar conhecimento pra vocês. Como é que funciona aqui? Tem gente nova na live que caiu de gaiato e falou: meu Deus do céu, nunca vi nem ouvi, eu só ouço falar. É isso? Tem gente que caiu de paraquedas aqui. Tem só colocar o microfone e aí a gente já começa o bagulho aqui, beleza? Deixa eu colocar então aqui o microfone. Peraí. Aí a gente já começa aqui, hein, gente? Enquanto isso, deixa eu só colocar aqui, então. Ó, tem gente que caiu de paraquedas aqui, olha. Perdido, né? Fala, rapaz do céu, quem é essa pessoa aqui? Mas eu tenho que fazer um aviso, tá, gente? Ó, eu tô de cabelo arrumado. Geralmente eu não fico de cabelo arrumado. Então eu tenho que avisar vocês pra depois vocês vão pegar uma live que eu vou dar toda zoada pra caramba. E vocês vão falar assim: pô, Nádia, mas você foi propaganda enganosa. Não, bicho, não é. Isso daqui é propaganda enganosa, cabelo arrumadinho, tá? Mas naturalmente eu não sou cabelo arrumado não, hein, bicho? Então, vamos lá, deixa eu explicar pra vocês como é que funciona esse trem aqui, né? Acho que agora arrumou certinho, né? Só arrumar aqui. Peraí. Deixa eu explicar pra quem é novo como é que a gente trabalha. Funciona assim, gente. Uma vez na semana, toda quinta-feira, às 7 horas, a gente sempre tem aula ao vivo, que é uma live, né? Sempre às 7 horas. Semana passada eu não consegui fazer, eu tava em São Paulo, aquela correria maluca, e aí eu não consegui, estou repondo hoje. E teremos, além de hoje, 7 horas, também teremos quinta-feira, 7 horas, horário de Brasília. Fechou? Vou deixar aqui o Digite Eu Quero e eu vou convidar as pessoas que não me conhecem, que caiu de paraquedas aqui, digita Eu Quero, para depois você ver uma aula gratuita do jeito certo para negociar as dívidas. Você vai receber por mensagem, fica até o final da live e depois você consegue aí receber o link da aula gratuita e assiste, né? A aula gratuita de negociação da dívida, beleza? Então você vai receber por mensagem. Aqui, fica até o final da live, depois você faz o Nádia Flix aí certinho e bora lá. Como é que a gente trabalha aqui toda semana? Tem um aviãozinho, esse aviãozinho você encaminha para quem você precisar, fala, puta, para quem você precisar você encaminha, sei que você tá precisando puxa, fulano tá com problema de saúde, problema de financeiro, saúde não, né? Problema financeiro, tá com problema de dívida, tá com uma fatura do cartão de crédito que não consegue pagar, encaminha essa live para todo mundo que você sabe que precisa. Do lado tem o ponto de interrogação. Esse ponto de interrogação você pode colocar suas dúvidas de finanças, dívidas e a gente vai fazer uma consultoria financeira gratuita aqui para você. Eu vou respondendo por ordem de chegada, tá? Então coloque as dúvidas de vocês no ponto de interrogação. Fechou? Para quem não sabe, que essa live é aberta, não só para quem é aluno, para quem é aluno e para quem não é aluno. As aulas ao vivo, segunda-feira, ela é feita somente para quem é aluno. Fechou? Então, ponto de interrogação, coloca a sua dúvida aqui e a gente vai debater sobre todos os assuntos. Fechou? Então vamos lá. Me explica por que tô com 2 cartões em acordo. Como assim, tá com 2 cartões em acordo? Você fez acordo e não consegue pagar? Ou você pretende fazer acordo? Ou você... Vamos lá, me ajuda a entender um pouco melhor para poder fazer uma resposta precisa para você, tá, Tati? Eu não entendi direito, 2 cartões em acordo. Tô imaginando que você fez o acordo e não consegue pagar. Aí é aquela coisa, né? Dívida não se paga, se organiza e negocia. Aproveitando, viu, gente? Ó,
Vou mostrar pra vocês o que eu mostrei na aula ao vivo ontem. Fui pra Paulista, né, gente? Fui passear na Paulista e aí não tinha como não passear lá naquela, quando eles fecham no domingo, aí tem os caras do artesanato. Amo esses caras do artesanato, cara. Adoro. E aí eu tentei procurar uma manivela. Quem já é de casa sabe que eu falo que você tem R$0, uma dívida impagável. Soma fundo, se organiza pra baixar, até dá o match. Mas achei uma balança. E talvez a vida de vocês, de muitos, sejam essa daqui. Tem dívida impagável e nada de dinheiro na conta. Cara, essa balança não dá. Então, se você hoje não tem dinheiro e tem dívidas muito altas, ou você para de pagar a dívida até equilibrar isso daqui, ou é muito difícil você conseguir organizar a sua vida financeira quando você tem pouco dinheiro e muita dívida. E esse é o tema da live de hoje, beleza? Além disso, né, nós vamos falar ainda hoje sobre máscaras de oxigênio, que a gente tem que colocar primeiro na gente e depois nas pessoas. E aí, gente, vocês estão colocando a máscara de oxigênio primeiro em vocês? Então, fica até o final que vem coisa boa aí, hein, gente? Vamos lá, o que mais nós temos acá? Deixa eu pegar as dúvidas de vocês. Deixa eu ver. Tô com delay aqui na mensagem, não tá indo muito, mas eu vou direto nas perguntas, fechou? Então vamos lá. Vamos começar com a primeira pergunta. Ó, estou com dívida de empréstimo e cartão atrasado. O quê? Deixa eu ver se tem continuação, né? Acho que não tem continuação nesse trem, não. É só isso daqui mesmo. Beleza, então vamos lá. Já tá atrasado empréstimo e cartão. Então vou deixar aqui nessa live, aqui respondendo pra Carol e pra todo mundo que já tem dívidas em atraso, mas também vale para aquelas pessoas que vão ter dívidas. Vamos falar 4? Vamos falar 5, vai. Os 5 primeiros passos para você poder sair da dívida. Vamos lá, qual é o primeiro passo? Vamos ver. Qual é o primeiro passo Não é o mais importante é outro. Qual é o primeiro passo para quem vai sair da dívida? Vamos ver se vocês estão ligeiros aqui, hein? Vamos ver quem é de casa. Qual é o primeiro e o mais importante passo para você poder sair da dívida? Não tem aquela propaganda lá, aquele cara... Ai, como é que era? Esqueci o nome daquele programa que fazia assim, ó. Vamos lá, qual é o primeiro e mais importante? Aê, a galera de casa é muito boa, bicho. A galera de casa acerta de primeira. Parabéns, olha aí, ó, Aline, Paloma, pôr no papel as dívidas. Não é o mais importante, Léo. Inclusive, aproveitar para falar sobre isso, eu falei também ontem na aula ao vivo, gente, planilha e papel não vai tirar você da dívida. Ah, Nádia, mas é muito importante, não sei o que. É muito importante, mas não é o primeiro e o mais importante passo para você poder sair da dívida. Você tem que ter mapeado, etc. Aí outras pessoas falaram assim, reduzir custo. Reduzir custo também é muito bom, né? Ó, reduzir custo é que nem cortar unha. Tem que cortar sempre. É lógico, mas não é o primeiro e o mais importante gasto. Ó, parar de gastar, parar de tomar cafezinho na rua. Esse é difícil, hein? Mas, gente, esse não é o primeiro passo. Isso ajuda, obviamente, né? E cá entre nós, né? Até sou meio contrária, né? Eu vejo muita gente hoje que não sabe como negociar a dívida e aí vai lá, a primeira coisa que a pessoa que não sabe negociar a dívida faz. Sabe qual é a primeira coisa? Vamos ver se vocês estão por dentro. A primeira coisa que o pessoal que não sabe negociar a dívida faz é cortar a academia. Puta, não é isso? Fala se eu tô errada, coloca aqui se eu tô errada. Cara, a galera vai lá e fala assim, eu acho que eu vou parar de fazer academia. Aí é um ciclo vicioso. A pessoa não faz academia, aí ela, obviamente, não tem os hormônios da serotonina, etc. E não faz bem pro emocional, pro físico, pro mental, pra tudo que são os benefícios da academia. Aí ela entra num estado depressivo, porque ela fala, puxa vida, eu não saí da dívida, cortei a academia, algo que me fazia bem, e mesmo assim não saí da dívida.
Sim, você não vai sair da dívida cortando a academia. Você não vai sair da dívida colocando só suas dívidas no papel. Você tem passos muito mais importantes para serem feitos, entende? Então, quando a pessoa entende, né, quem não tem a visão da casa pronta não suporta a obra, quando a pessoa tem a visão da casa pronta, ela começa a entender que ela não precisa cortar o cafezinho, ela não precisa colocar no papel ainda, ela não precisa... Tem muita coisa para serem feitas antes de coisas dessas que não trazem resultado significativo. Blindar a renda, gente, blindar a renda é a coisa mais importante que alguém tem que fazer. Beleza? Então deixa eu descer tudo aqui, peraí, deixa eu ver se estão acompanhando. Então, primeiro passo, ó, eu cortei a terapia. Puxa, cara, terapia também é punk cortar, hein? Terapia é punk, porque a terapia também, quer não, pra quem tem dívida, é muita pressão, é ligação o tempo todo, é faca na caveira. E ainda sem ter esse apoio emocional é mais difícil ainda, né? Esse apoio médico, né? Então, gente, o mais importante é a gente colocar na cabeça que existe um passo a passo. Então, não queira cortar coisas que fazem bem pra você. Porque eu praticamente sou o contrário. Eu sei que tem gente que fala ao contrário. Fala assim, não, Nádia, não, fulano, você tem que cortar tudo para sair da dívida. Eu não acredito nisso, não foi cortando isso que eu saí da dívida. Eu tinha 2 milhões de dívida e eu não cortei o cafezinho, eu não cortei... Bom, academia eu nunca fiz, né? Então... Seria hipocrisia eu falar que cortei a academia, sendo que eu nunca fiz. Mas não cortei coisas que me faziam bem, sabe? Ó o doutor aqui, doutor José, eu saí da dívida com a ajuda da Nádia, falta me livrar do consignado. Doutor, ó, cadê o sininho da alegria pra você, ó, sininho da alegria, ó. Sininho da alegria pra você, cara, obrigado por estar aqui compartilhando, parabéns, cara, parabéns, Deus abençoe. Primeiramente, Deus seja louvado, né, Ele une propósitos e mérito seu. Então, o primeiro passo é blindar a renda. O segundo passo, quem arrisca, qual é o segundo passo para você sair da dívida? Segundo, já blindou a renda, foi lá, tá com a renda blindada, tá tudo redondinho. Qual é o segundo passo? Enquanto vocês vão ver aqui, ó, enquanto vocês escrevem, eu vou colocar para vocês, eu quero conhecer, porque como eu disse, eu não faço lives às terças-feiras, eu fiz 2 aí recentemente porque eu fui viajar no final de semana, mas quero deixar para você uma foto do que acontece quando a pessoa não blinda a renda. Ó, quando a pessoa não blinda a renda, esse é o cenário da pessoa. A renda cai, o banco come tudo e aí você sobrevive com as migalhas, com as gotinhas. Quantos de vocês hoje estão vivendo esse cenário? Em que simplesmente o dinheiro entra e você não tem. O Soraya falou, não vi a parte da blindagem. Soraya, eu falei que a parte mais importante hoje para sair da dívida não é cortar custo, não é planilhar, colocar no papel, não é sair por aí cortando qualquer coisa que te faz bem. O primeiro e o mais importante passo para sair da dívida é blindar a renda. Porque se você não blinda a renda, esse é o cenário que acontece. Entende? Então você precisa blindar a sua renda, porque quando você não blinda a sua renda, simplesmente o banco ele não vai dar descontos bons para você, porque ele já tem posse da sua renda. Por que o banco vai te dar descontos e condições melhores do que você tem hoje, se ele já está comendo toda a sua renda e está pegando todo o seu dinheiro? Entende? O banco ele só vai de fato negociar com você e dar condições favoráveis quando ele tiver em situação de desvantagem. E uma delas é a blindagem da renda. Fora que se você não blindar a renda, como que você vai sobreviver? Muita gente fala assim, Nádia, mas não tô conseguindo pagar minha dívida. Claro que não. O que sobra pra você é R$300, basicamente. Tipo, entra, sei lá, o seu salário, vamos falar que o salário é R$2.000. Aí você deve cheque especial 500, você deve empréstimo mais 500, 2.000 menos 500, 1.500, menos 500, 1.000. R$1.000, como é que você sobrevive no Brasil hoje com R$1.000? Entende? Então por isso que blindar a renda, basicamente é você receber no outro banco que você não tem dívida. Para quem é assalariado, pessoal que tá falando que ficou mudo, às vezes dá um bugzinho aqui na plataforma, tá, Regiane? Tenta sair e voltar, que aí às vezes volta, se não voltar você avisa. Então, voltando aqui, né? O que é a blindagem da renda? É você deixar a sua renda no banco sem dívida. Mas não é só isso.
São 6 passos que você tem que fazer. Então você vai ter que fazer todo o passo a passo para justamente não permitir que o banco vá e debite coisas do seu salário, ou que ele faça um parcelamento que você não autoriza, ou que ele debite o mínimo, entende? Então é muito e muito importante blindar a renda completamente. Atenção, quem é CLT e também quem é servidor público. O pessoal fala assim, não, mas eu já fiz a portabilidade. Só a portabilidade não blinda a renda. Tem que tomar cuidado com isso, tá? Blindagem da renda não é só portabilidade. Portabilidade é um dos 6 passos e nem é o primeiro passo. E acontece muito até hoje, né? Talvez lá no grupo, o aluno, ele falou, mas minha renda tá blindada porque eu tenho a portabilidade. Cara, sua renda não tá blindada, pelo contrário. Que bom que você tá recebendo 100%, mas você tá na base da sorte. A gente não trabalha com sorte, a gente trabalha com lei, a gente trabalha com isso daqui, ó. A gente trabalha com leis, com base legal, não com sorte apenas. Então, mesmo quem tem portabilidade, se você está recebendo 100%, o banco não está descontando nada, sem problema nenhum, parabéns, você está indo com sorte. Mas aqui dentro do método você aprende de fato a blindar para não deixar o banco aí comer parte da sua renda. Beleza? Então esse é o primeiro passo. Segundo passo é você negociar a dívida. Quem aqui hoje já está negociando a dívida? Quem está negociando a dívida? Vamos ver. Enquanto vocês respondem, né? Enquanto vocês respondem, fala sim, eu estou negociando ou não estou negociando. Deixa eu só pegar a dúvida do Denis, né? Devo 5 mil, cartão de crédito 40, 2 empréstimos em total e não tem alienação com nada. O gerente não quer negociar. O gerente quer negociar, o que faço? Cara, é muito difícil você negociar, Denis, com o gerente se você não tiver conhecimento. Por quê? O gerente, ele tem uma parada chamada conflito de interesses. Aliás, galera, tudo que eu tô falando aqui vocês estão anotando, né? Principalmente quem é novo, quem caiu de gaiato, paraquedas aqui dentro, papel e caneta. Isso aqui são verdadeiras aulas, tá? Então, anota aí. Gerente não é o meu amigo. Tudo bem, ele pode ser seu amigo fora da agência, no bar, etc. E beleza. Mas dentro do mundo dos negócios, ele vai sempre defender o melhor para o banco. Ele é um funcionário do banco, ele é um representante da instituição financeira. Então é óbvio que ele sempre vai defender os direitos dele. E ele tem um conflito de interesses com relação a você. Por quê? Porque ele vai puxar sempre para o lado do banco. Ele quer que você fique endividado pagando muitos juros, porque banco vive de juros. Você quer sair da dívida e ter paz. O negócio aqui não vai. Entende? Não vai dar certo essa matemática. Então não se negocia com o gerente. Gerente não é canal oficial do banco. Coloca isso daqui. Se você está só falando com o gerente, cuidado, porque realmente é muito difícil. Olha lá, pessoal, tem bastante gente de gaiato aqui, hein? Caiu de gaiato. Esses dias teve um aluno que falou assim, pô, Nath, você tá xingando. É que pra mim, cara, eu sou paulista, pra mim gaiato é quem caiu de paraquedas, mas eu acho que em alguns lugares do Brasil, não sei se é um xingamento, pejorativo, não, tô falando que caiu de paraquedas mesmo. Sim, no curso tem os 6 passos, que vai ter que protocolar a carta, inclusive, tá, Charley? Mas vamos lá, voltando pra cá, né? Que legal, Mônica, seja muito bem-vinda. Então vamos lá, pessoal. Ó, na agência começamos, amanhã faz 300 dias. A minha dívida de LIS, que é o LIS cheque especial do Itaú, de 60 foi para 158, agora começou a 30. Aê, parabéns, cara. Mas vai melhorar ainda mais, Murgels. Fica tranquilo aí que siga as negociações. Então, primeira regrinha para vocês, para todo mundo que caiu de gaiato aqui. Nota aí que isso é uma coisa que poucas pessoas falam publicamente e muita gente fala até o contrário, que até prejudica vocês, tá? Por quê? Você não precisa ter dinheiro para negociar a dívida. Basta você ter a boa fé e a intenção de pagar. Por que eu tô querendo falar isso? Porque esse é um erro muito comum de quem tem dívida. A pessoa, ela acha que ela não precisa negociar a dívida. Quantos de vocês não tem essa mentalidade que fala assim, cara, eu não tenho como pagar a dívida. Então, se eu não tenho como pagar a dívida, por que eu vou negociar? Não é isso que a gente pensa? Um senso comum? Não é isso que a maioria das pessoas só pensam? Pô, mas calma aí. Eu vou negociar como se eu não tenho como pagar?
É aí que tá o problema. Você não tem como pagar, mas o banco sabe que você não tem como pagar? Vou pegar para vocês, ó. Ó. Principalmente quem caiu de gaiato. Isso aqui é uma imagem feita por uma supercolaboradora Zione, tem que dar os devidos créditos, né? E ó, guarda isso daqui, gente. Guarda isso daqui. Quem é novo, dê print. Quem é aluno, não se preocupa que isso tem embaixo dos vídeos das aulas, etc. E o que é importante você saber? O banco, ele classifica os devedores em 2 potes. O pote da galera dos bons pagadores e o pote da galera dos maus pagadores. Antes que vocês me xinguem e falem, pô, Nádia, mas eu não sou um mal pagador. É óbvio que você não é. Você tá aqui numa live, numa terça-feira, às 7h30, você podia estar jantando, você podia estar vendo qualquer série, novela, passeando, fazendo qualquer bagulho. E você tá aqui querendo aprender a sair da dívida. É claro que você tem a boa fé. Mas não basta você estar aqui junto conosco, e muito obrigada mais uma vez. Você tem que demonstrar isso pro banco. Sabe aquela frase, não basta ser, tem que demonstrar? É isso que eu falo. Então não basta você estar aqui, Nádia, eu tô notando tudo, eu tenho boa fé. Lindo, pra mim você tem boa fé. Mas você tem que demonstrar isso para quem você deve. Para quem você utilizou o crédito e não conseguiu pagar. O banco ou a cooperativa ou qualquer pessoa que você que deve, ela tem que ter a clareza e o conhecimento da sua situação financeira. E esse é um erro que muita gente comete. Porque as pessoas não têm dinheiro para pagar, não atende ligação, não negocia, não liga para banco. O banco, infelizmente, ele não tem uma bola de cristal para descobrir que você se encontra em caráter de superendividamento. E, cara, tem muita lei que protege o endividado, muita lei. Só que é aquilo, né? Ninguém ensina na escola, ninguém... Por quê? Porque o sistema é bruto. Por que não ensina para todo mundo a usar um cartão de crédito? A gente vai pra vida adulta achando que o cartão, sei lá, extensão da renda, né? A gente recebe salário dia 5, dia 20, mas eu tenho mais 10 mil de limite do cartão. A gente não tem o conhecimento de educação financeira, a gente vai pra vida adulta sem saber lidar com o cartão. E aí que começam as confusões. Ontem, quem que tava na aula ontem? Ontem tivemos uma aula com um aluno que ele tinha 44 cartões de crédito. 44. Olha, tem alguém na live que tem mais que 44 cartões de crédito? Se tiver, coloca aqui, gente. Vou mandar uma estátua pra você. Mas voltando aqui, deixa eu mostrar o bom pagador e o mau pagador. E aí ele tava falando que ele tinha 44 cartões, que ele saiu de todas, ele pagou a dívida, limpou o nome, mas foi difícil, ele chorou em vários momentos da jornada dele. Ele contou que teve um episódio que ele simplesmente saiu do trabalho à noite e foi pedir o Uber, e aí simplesmente o cartão de crédito que estava no Uber não passou, apareceu cartão bloqueado. E ele tava, como muita gente tem hoje, né? Quantos de vocês não estão fazendo isso? Vivendo do limite do cartão. Ele não tinha dinheiro na conta, mas ele tinha o crédito. E aí, simplesmente, do nada, o banco foi e tirou o limite do cartão dele. Aí ele me ligou chorando. Ele falou, Nádia, pelo amor de Deus, eu não tenho como voltar para casa, porque eu não tenho dinheiro e eu não tenho o limite do cartão. Aí ele pegou e falou que ele voltou de ônibus, tudo porque ele tinha aquele bilhete único, alguma coisa, ele conseguiu voltar. Mas essa foi a virada de chave dele. E eu falo muito isso, né, cara, que a gente, na nossa vida, a gente tem que ter a nossa virada de chave pra tudo na vida. Tudo na vida a gente tem que ter a nossa virada de chave. Aquele dia do chega, sabe aquele dia, tem aluno que fala, pô, Nádia, minha virada de chave, meu dia do chega foi quando meu filho pediu um sorvete, eu não consegui levar o meu filho para tomar um sorvete. Ou nas férias, eu deixei ele em casa o mês todo, porque eu não tinha como levar ele para um cinema. Então isso é importante, tá, gente? Você ter esse dia do chega e você colocar na sua cabeça, eu vou sair da dívida. Porque ninguém para uma pessoa obcecada em algo. Mas voltando aqui do mau pagador e bom pagador. Então o que é o bom pagador? O bom pagador é aquela pessoa que tem intenção de pagar. A maioria de vocês tem, senão vocês não estariam numa live. Registra sua boa-fé no outro protocolo. Talvez vocês não estão fazendo isso por falta de conhecimento. Mas agora na live da tia Nádia vai começar a fazer. Faz as rodadas periódicas e mantém a conta corrente ativa até quitar a dívida. Isso aqui, gente, ó,
é uma coisa que tem que tomar muito cuidado, tá? As pessoas acham que cancelar a conta corrente é algo que vai ajudar a sua dívida, mas é o efeito contrário. Cancelar a conta corrente vai piorar a sua situação. Por quê? Porque quando você vai cancelar a conta corrente, você está cancelando o produto do banco. E se você apenas tem essa conta corrente, o banco ele vai simplesmente desconsiderar você como correntista. Isso vai dificultar para você fazer a rodada de negociação e quando tiver feirões internos no banco, o banco ele vai privilegiar e vai dar preferência para quem? Para quem é correntista e está negociando, demonstrando boa fé, ou para simplesmente aquela pessoa que fechou a conta corrente, não atende ligação ou só liga para brigar e que simplesmente não quer negociar a dívida. Quem você acha que vai receber propostas muito melhores? Eu auditei banco, né? Eu trabalhei na auditoria, auditei bancos e até falei esses dias com uma das pessoas que estava na minha época, que ainda continua no banco, né? E aí essa pessoa falou, pô, Nádia, os seus alunos estão nadando de braçadas, cara. Porque eles estão fazendo tudo aquilo que o banco mais quer, que são as pessoas estarem negociando do jeito certo. E simplesmente tá demonstrando boa fé, tá realmente querendo mudar de vida. Então, desde 2025, né, desde o 1º de janeiro, as leis mudaram. Quantas pessoas hoje estão negociando pelas novas normas? Só quem é nosso aluno, porque nenhum outro curso está atualizado com as normas de 2025. Eu falo isso porque a gente recebe aluno todo santo dia que vem de outros cursos que fala que está desatualizado. Então, é importante você hoje estar alocado dentro dos bons pagadores. Isso faz o quê? Baixa chance de processo judicial, o banco entende que você quer negociar e oferece desconto atrativo, daquilo que eu falei, melhora na flexibilização de negociações e possibilidade de voltar a ter um bom relacionamento. Qual que é o jeito errado? É a pessoa que some e não dá sinal de vida, não atende ligação, cancela a conta corrente. O banco pode entender que existe uma alta chance de mandar processo judicial, o banco não vai facilitar muita negociação e também o banco talvez não vai querer depois no futuro te conceder créditos e voltar a ser parceiro seu, entende? Então isso é muito importante, vocês estarem alocados no pote dos bons pagadores. E aí eu pergunto pra você, aqui gente, de forma tranquila, sem julgamentos, a gente não faz julgamentos, se alguém aqui julgar alguém, eu vou expulsar da live, porque quem julga é Deus. Não é Nádia, não é Ciclano, não é Beltrano, ninguém, nós não podemos julgar, gente, quem somos nós, seres errantes, pecadores? Todos nós fizemos o melhor da informação que a gente tinha. Daqui pra frente, a gente vai fazer o melhor, obter o conhecimento que não foi ensinado na escola. Então, faço a pergunta para você. Diante desse cenário dos bons pagadores e maus pagadores, você hoje, sinceramente, você acha que o banco te colocou no pote dos bons pagadores ou dos maus pagadores? Escreve aqui no chat, até mesmo para a gente poder saber o termômetro, se tem gente mais alocados nos bons ou no maus, para poder também saber até se estão avançados ou não, como eu disse, né? Como tem muita gente que caiu de gaiato, eu preciso ir no termômetro certo para não ir muito avançado, mas também não ir muito básico, né? Beleza? Então vamos lá, gente, ó. Eu vou responder as dúvidas do ponto de interrogação, beleza? E aí a gente vai dando sequência aqui. Deixa lá. Então quem tá fazendo pergunta aqui no próprio chat, faz essa pergunta no ponto de interrogação, que aí eu consigo olhar melhor. Ó, bom hoje, dos maus por enquanto, né? Daqui pra frente vai ser o certo. Tem uma aula gratuita que eu explico como negociar sem ter dinheiro. Eu faço lá o passo a passo. Inclusive, olha aqui, ó. Agora, gente, quem é de casa sabe que o telefone do ventilador era o meu... Aliás, o controle do ventilador era meu telefone. Mas agora, depois da Nádia na Paulista, comprei um telefone de um artesão. Cara, fiz a festa com aquele cara lá. Gente boa demais, né, cara? Eu gosto de ajudar o pessoal lá da... Pô, os caras estão trabalhando lá na Paulista, sabe aquela feirinha no meio da Paulista? É demais. E aí lá na própria aula gratuita, no Eu Quero, eu faço aqui a simulação do jeito certo de negociar a dívida. Então depois que acabar a aula, você vai lá e coloca aí aqui certinho, que você vai ver o jeito certo para negociar. Mas voltando aqui, né?
Então, esse era o terceiro passo para sair da dívida. E o quarto e último passo é sim fazer um raio-x e um mapa da dívida. Então, aí você vai fazer o levantamento da sua vida financeira e também do valor justo. Não se assusta, gente. Aquele valor que o banco está te cobrando hoje não é o valor que você vai pagar. Porque você vai pagar muito menos do que isso, entende? Aquele valor que está lá é o valor lotado de juros. Por isso que agora, qual que é a ideia? Aprendendo a negociar do jeito certo, na aula gratuita já é um bom começo, com certeza você vai pagar muito menos do que o valor que está lá informado. Mas deixa eu dar sequência aqui nas perguntas, que eu vi que tem bastante pergunta aqui para poder tirar a dúvida de máximo de pessoas aqui, beleza? Então aqui, ó. Aqui eu coloquei, né, Zeca, não consigo pagar os cartões. Aí você vai ter que fazer aqueles 4 passos mesmos, né? Que é o blindar a renda, que é fazer os 6 passos da blindagem. 2, fazer a negociação da dívida, mesmo que você não consiga pagar, mesmo que ainda não esteja vencida. 3, você vai fazer um levantamento da sua vida financeira, um custo de vida. E 4, um mapa da dívida, porque você não vai pagar o cartão de crédito, o valor que eles estão cobrando. Você vai pagar bem menos do que isso. Gente, olha o caso que aconteceu agora com uma aluna. Agora não, foi agora, antes de estar aqui, quer ver, ó? Deixa eu pegar aqui, ó. Olha que interessante. Ela entrou no curso, acho que foi em fevereiro ou março. Ela parou de pagar em fevereiro, se não me engano. Em 5 meses, olha aqui, ó. Isso aqui é o cartão de crédito. O valor era 21 mil, ela pagou 10 mil reais. Tá vendo? Então as pessoas falam assim, ah, mas tem que esperar anos. Ela não esperou anos. Isso daqui foi vencido desde fevereiro. Esperou aí 5 meses, né? E outra, ela não pagou o valor atualizado. Ela pagou bem menos. Quer ver, ó? Pra quem é novo, todo sábado a gente sempre posta alguns acordos da semana. Então vou pegar agora da última semana. Olha que interessante esse acordo aqui, ó. Isso aqui foi em uma semana, tá? As pessoas estavam devendo aqui, 9 alunos estavam devendo aí quase 1 milhão. E eles pagaram 113 mil. Olha que curioso esse caso aqui. 521 e a pessoa pagou 21 mil reais. Então aqui, por exemplo, ó. Tudo tem prova, né, gente? Trabalhei com auditoria, então tudo tem que ter evidência. Senão fica papagaio, senão fica falar que nem papagaio. 521 mil, olha quanto que a pessoa pagou. 21 mil reais. Tá vendo? Aí esse outro, ó. 188 mil, pagou 32. Olha esse outro aqui, ó, 42 por 3, 53 por 7. Esse outro aqui, 26 por 1, 33 por 9, 53 por 32. 25 mil foi quitado por 500 reais. Tudo isso é a negociação do jeito certo pelo manual prático, ó. 54 por 3, não sei se eu falei, aí tudo computado, então você vê, ó. Então você imagina, esses 9 alunos falam assim, puxa, eu tô devendo aqui quase 1 milhão, não pagou 103. Esse aqui, puxa vida, tô devendo 521 mil, meu Deus do céu. A pessoa quitou por 21 mil. Entende? Então, como é que você faz? É pegando os modelos certos, embasados dentro da lei. Quer ver, ó? Esse aqui é um deles, né? Então, superendividamento, usar o Código Civil, usar o Código de Defesa do Consumidor. E aí, utilizar as leis a nosso favor. Porque sentar para negociar realmente com alguém que já manja dos Paranauê, que nem é um gerente. Gerente, ele tem treinamento toda semana, gente. Você quer... Aí ninguém de nós aqui, né, do pessoal normal, ninguém teve aula de educação financeira, nem negociação da dívida. Como é que vai negociar com um gerente que toda semana tem treinamento, né? Tô chegando agora. Como funciona? Se no curso você é advogada. Eu não sou advogada, eu sou auditora, sou perita e contadora, mas... E sou correspondente bancária também, desde o ano passado, né? Porque aí, por isso que a gente tem o tchau consignado, né? Que a gente consegue reduzir o consignado, né? De algumas pessoas, dependendo da situação. Porque eu também sou correspondente bancária. Então é um curso. A gente não é advogada, a gente não presta o serviço, pelo contrário. Toda dívida, ela é consequência de algo que aconteceu ou está acontecendo. Então aqui no curso a gente não cuida só da consequência que é a dívida, a gente também cuida do problema. Porque quando você contrata um advogado ou um prestador de serviço para negociar a dívida para você, ele está resolvendo a consequência. Mas e o problema que originou isso?
Aí, se você não cuidar disso, todo mês, o que vai acontecer? Você vai ter dívida, e você vai ter... e aí vai ter que ficar contratando toda vez a mesma coisa. Porque é que nem sangramento, sabe? Você tem um sangramento. Então, todo mês você vai lá e coloca um band-aid. É a mesma coisa isso. Todo mês você vai ter que contratar alguém para negociar a dívida, porque o problema não foi resolvido. Beleza? Então, deixa eu voltar para cá. Aí, então, Zeca, é seguir o passo a passo e não se assusta, gente, com o valor que o banco está cobrando. Esse valor é lotado de juros. Essa pessoa tinha que ir de 21 mil, ela pagou 21 mil. Então, beleza? Então, sigamos. Eu sei porque eu estou falando isso porque trava, gente. Eu tinha 2 milhões de dívida, mas eu não paguei 2 milhões. Eu paguei em torno de 300 mil. Então, você imagina, quando você olha 2 milhões, você fala, meu Deus do céu, eu estava sem renda, devendo 2 milhões. E aí isso paralisa a gente. Então coloca isso na cabeça e anota. Eu não vou pagar o valor que o banco quer. Eu vou pagar bem menos desse valor e vou pagar o valor justo. Chega, gente, chega de entregar dinheiro pro banco. Quantos de vocês não estão entregando todo o dinheiro pro banco? Aí aí ninguém consegue sobrar um cafezinho na esquina porque o banco está comendo tudo. Por isso tem que ter o passo a passo da blindagem, da negociação, do levantamento da sua vida financeira e também do valor justo. Beleza? Então vamos dar sequência no nosso trem aqui, né? Vamos continuar aqui. Peraí. Deixa eu descer tudo aqui, peraí. Aqui. Nádia, o banco pode bloquear minha conta? Pela lei tem um mínimo de 40 salários mínimos, sim. Tem o CPC, né, fala o 833, fala que realmente... tem algumas coisas que são impenhoráveis e também entra valores poupados, que entra aquela questão dos 40 salários mínimos. Mas vamos lá, vamos entender melhor a fundo, porque isso é um medo que muita gente tem e a gente tem muita gente nova aqui. Muito boa pergunta, Thiago. Você estava na última live, se não me engano, né? O que acontece? O banco, ele não bloqueia conta. Quem bloqueia a conta é somente o juiz. Então, só o juiz que pode bloquear ou penhorar. O banco não pode penhorar. Isso é uma palavra que somente o juiz faz. E para ir para o juiz, tem que ter um processo judicial. Atenção às pessoas novas. Você receber um SMS, seu processo foi protocolado na 5ª vara. Quem nunca recebeu isso? Fala aí, vamos lá, gente. Vamos tomar um cafezinho de final do dia aqui, né? Fala aí se não é assim quem tem dívida. Recebe aquele SMS, como é que é cartório, né? O seu protesto foi protocolado, oficial de justiça acabou de sair de casa. Meu, dá uma caganeira quando você vê isso, né? Pra mim, pelo menos, dava, né? Quando eu não tinha conhecimento. Depois do conhecimento, tudo se resolve. E aí, só para deixar claro, esse SMS, e-mail, nada disso conta oficialmente. Oficialmente, para ter um processo judicial, você tem que ser citado e tem que estar lá no Tribunal de Justiça. Então hoje, se você quer saber se tem um processo judicial, você vai colocar assim no Google, anota aí, gente, Tribunal de Justiça e o nome do seu estado. Então você vai colocar lá, eu, por exemplo, sou de São Paulo, vai colocar Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, vai aparecer o TJSP. Você vai entrar lá e você vai colocar o seu dado, o seu nome completo, o CPF, alguma coisa. Se você tiver processo judicial, vai aparecer no Tribunal de Justiça. Se você não tiver processo judicial, não acontece. Eu tô falando isso porque muita gente se deixa de dormir à noite por um SMS que o processo foi protocolado, mas não sabe o caminho certo. Então não perca a noite de sono nem nada por processo judicial. Você quer saber se foi processado? Tribunal de Justiça. Pegou? Quem entendeu? Número 1. Quem não entendeu, número 2. Para eu saber se eu volto atrás e repito. Fechou? Então, ótimo. Então, já sabemos que somente o processo judicial que pode, só o juiz que pode, de fato, bloquear ou penhorar uma conta. Ótimo. Pro juiz, para ter um processo judicial, para ter, de fato, a sua dívida em processo judicial, se você está negociando corretamente, você não tem que se preocupar com isso. A chance de processo judicial, ela é muito pequena. Existe, quer dizer então que entrou no método da Nádia, está seguindo o manual prático, é certeza que não vai ser processado? Não, gente, a única certeza que a gente tem são duas, né? Que a gente vai pagar imposto e que a gente vai morrer. O resto a gente não tem certeza nenhuma, né? Essa é a grande verdade. Toda dívida pode ir processo judicial. Mas vocês lembram aquele quadrinho que eu mostrei? Quando você
está negociando, demonstrando boa fé, você começa a diminuir o risco de um processo judicial. Eu até falei ontem na live, né, na aula que a gente teve oficial, né, toda segunda-feira junto com os alunos, a gente está beirando aí, graças a Deus, 7 mil alunos. Desses 7 mil alunos, menos de 70 alunos foram processados. Então você vê, menos que 1% foi processado. E esses que foram processados, nenhum deles, perdeu bens. Nenhum perdeu bens. Nenhum. Então, todos eles ou já fizeram o acordo ou estão em vias de fechar acordo. Mas o que é importante você saber? O processo judicial, mesmo que existe esse risco, né? Com o processo, mesmo que tem processo judicial, ele não é o fim. Ele é o começo de uma nova jornada. Tem gente que fecha acordos maravilhosos também na justiça. Então, não tenha medo de ser processado. Tenha medo de ficar parado, travado e com medo de algo que pode ser que nem aconteça. Eu vejo muita gente travada e fala, mas eu vou ser processado, eu vou perder 40 salários mínimos, eu vou perder não sei o que. Até, eu não sei se é o seu caso, tá, Thiago? Mas eu vou te contar o caso que aconteceu com um aluno. Que ele falou, mas se eu ser processado, aí eu falei assim, tá, vamos pensar assim, se você for processado, você vai fechar acordo e tal. Ah, Nádia, mas eu tenho muito medo de perder bens, mas que bem que você tem? Não, eu tenho minha casa. Sua casa, onde você mora, é onde eu moro. Sua casa é impenhorável. Artigo 833 do Código de Processo Civil. Bem de família, único bem de família, ele é impenhorável. Nossa, sério? Deixa eu ver. Aí ela assistiu a aula de processos, pronto. Aquilo que estava tirando o sono dela era uma falta de um conhecimento. Então, às vezes, a gente sofre muito por antecedência, sabe? Então, cuidado, gente. Não fique travado para algo que nem vai acontecer. E mesmo se acontecer, tem solução. Então, assim, voltando para a sua situação, Thiago, sendo bem objetivo aqui, que eu queria contar mais o caso, porque tem muita gente nova, né? E é importante todo mundo entender como funciona o processo, entender que não é o fim do mundo, entender que não pode deixar o processo nos paralisar. Então, assim, existe essa lei do mínimo condicionamento? Tem, existe. Mas, para isso, cara, eu vou ser muito sincera, tá, Thiago? Se você não tem um processo judicial hoje em andamento, se o banco não está te processando, eu não falaria para você se preocupar com isso. Por que eu falaria para você se preocupar com isso? Porque a chance disso acontecer é muito pequena. Mesmo que você for para processo judicial, o que vai acontecer? Você tem várias e várias maneiras também de fazer acordo, fazer negociação, entende? Agora, digamos que o banco foi lá e bloqueou sua conta, o juiz foi lá e bloqueou sua conta e tirou o seu dinheiro. Cara, o advogado que você vai contratar, ou se não tiver dinheiro para você vai na Defensoria Pública ou vai na OAB, ver algum advogado que faz pro bono, né, que é honorários gratuitos, ele vai pedir o estorno dessa penhora, mostrando que são os 40 salários mínimos, mostrando que você precisa para sobreviver. Então, tem tanto mecanismo que, assim, de verdade, cara, se você não foi processado, não perca a noite de sono por isso, gente. Nada vale mais do que a nossa paz. Nada, nada, nada. Cara, aproveita com quem você ama, curte os momentos, coleciona protocolos, né? E coleciona momentos únicos. Se você fica travado com medo de algo que... Aquela frase que eu gosto de falar, né? Você nem fez o filho, nem fez o ato, nem namorou, mas você tá preocupado se o filho vai entrar em medicina e como é que você vai pagar a faculdade. Tô falando que é o seu caso, mas eu sei que isso é uma preocupação de muitas pessoas. Eu vou contar o caso da minha mãe, por exemplo. A minha mãe. A gente tinha processo judicial e ela é aposentada do INSS. Então, a gente teve processo judicial, não fechamos acordo, porque não tinha como. A gente estava vendendo almoço para comer o jantar, era mais 2 milhões de dívida, a empresa quebrou. Então, a gente priorizou funcionários. Então, o nosso combinado, nós, família, era assim. Cara, se precisar comer... arroz, feijão e picadinho todo dia e não comer nada mais, ou não comer carne, mas só comer mistura, a gente vai comer, mas a gente não vai afetar nenhum funcionário. E nenhum foi afetado, todo mundo recebeu certinho. Só que para isso teve um preço. Então minha mãe teve bloqueio, eu tive bloqueio, todo mundo teve bloqueio, e aí um desses bloqueios pegaram 100% da aposentadoria da minha mãe. A aposentadoria, ela é impenhorável. O que o nosso advogado fez na época? Ele foi lá e mostrou pro juiz, vem cá, ela é uma senhora, ela tá aqui, ela precisa desse dinheiro para poder comer, para poder sobreviver. O juiz foi lá e desbloqueou o dinheiro a gente não fez acordo, mas desbloqueou, porque é o dinheiro da sobrevivência dela. Então todo mês, porque o sistema que faz o bloqueio da dívida na justiça
ele é burro. Ele não sabe que ela é uma senhora, ele não sabe que aquele dinheiro é de sobrevivência, ele não faz nada, tipo, é automático. Aperta o juiz, aperta o botão, que é o Bazenjude, né, pra fazer o bloqueio, e pega o que tiver na conta. Às vezes até acontecia, tipo, de ter, vamos falar que é 3 mil bloqueios, certo? E às vezes você tem 3 mil no Bradesco e no Itaú. Cara, o sistema não tá nem aí, ele vai lá e bloqueia os dois. E aí depois cabe recurso para você estornar um dos bloqueios ou mostrar. Então, eu quero mostrar para vocês isso, que tem muita saída. Então, olha onde nós vamos chegar. Se for para processo, é o primeiro C, ok? A chance é mínima. Se for processo, se é processo, tem processo lá. Cabe acordo. Se não tiver acordo nem nada, cabe um bloqueio. Se tiver bloqueio, cabe recurso para liberar aquele bloqueio. No caso do meu pai, por exemplo, ele também teve, além do dinheiro bloqueado, que também a gente reembolsou, porque meu pai também é aposentado, ele também teve o bloqueio do carro dele. Só que ele precisava do carro para poder se locomover para médicos. Olha isso. Então foi lá e bloqueou toda a circulação do carro. A gente foi lá, o advogado nosso foi e falou, juiz, ele é um senhor, ele precisa do carro para circular, ele precisa do remédio, ele precisa comprar remédio, precisa comprar, como é que ele vai viver dignamente? Artigo 1º da Constituição Federal. O juiz foi lá e liberou o carro. Ele liberou para circulação, ele não liberou para venda. Ele falou, tudo bem, você vai poder circular com o seu carro, mas você não vai poder vender o carro, porque aí senão você pode dar aí a questão como é que é o nome? Esqueci a palavra. Esqueci a palavra. Que você não pode vender um bem quando você já tem um processo judicial. Senão é esqueci o nome da palavra, que é... Você está agindo de má fé. É fraude ao credor. Fraude ao credor. Então o juiz liberou para circular. Então você vê que assim, a gente, tava com 2 milhões de dívida, tava muito lascado, tava com bloqueio de conta, de carro, de tudo. E saímos de tudo isso. E mesmo com o bloqueio, a gente conseguiu reverter. Porque tem leis que protegem o endividado. Você não pode deixar de comer. Então se bloquear 100% do meu dinheiro, o que eu faço? Não existe isso. Não pode. Você não pode ficar sem o seu mínimo existencial. É Código Civil, é lei do consumidor, é lei do superendividado. Então calma, gente. Não quero que ninguém se preocupa e deixa de viver por conta de algo que pode ser que nem aconteça, tá? Então, eu quis falar essa coisa pra todo mundo. Denis, faço questão de ajudar, cara. Você não tem noção quanto ajuda as pessoas que estão mal e sofrendo dívida. Eu entendo, Denis, cara, eu tive muita dívida. Entramos numa depressão lascada também. Não é fácil, tanto é que esse dia nem é de live, é na quinta. Mas eu senti no coração, cara, que, poxa, eu não fiz semana passada, muita gente mandou mensagem. E esse é o meu compromisso, é trazer o conhecimento. Porque do outro lado... bancos, cobradores, advogados que representam bancos, cara, eles são contratados e eles vão fazer tudo que tiver no alcance pro melhor pro banco. Aí quem que tá aqui para fazer o melhor pelo endividado? Advogados que representam devedores, etc. Mas a gente tem que passar o conhecimento. E muita gente acaba não falando isso. Quando a gente vende o terror, né? Se você não comprar o curso, você vai ser processado. Quantos educadores financeiros não falam isso? Cara... não é assim que funciona. Nós temos aqui para passar paz, passar tranquilidade, ser como Jesus Cristo foi aqui, que ele ensina, sermos pacificadores e passar o conhecimento. Então, se eu conseguir pelo menos que alguém saia dessa live mais tranquilo e durma em paz, e sempre que estiver rolando na cama pensando na dívida, lembra do que eu estou falando, tem solução. Não vamos sofrer por antecedência, não vamos deixar a dívida nos paralisar. Problema que dinheiro resolve não é problema. O problema é quando o dinheiro não resolve. Você pode ter uma doença e pode ter 1 bilhão na conta. Esse 1 bilhão não vai comprar a sua saúde. Então a saúde não tem dinheiro que compra. Momento único com pessoas com quem você ama, não tem dinheiro que compra. Então a gente tem que viver. E aí dívida a gente vai resolver, tem passo a passo, tudo se resolve, né? Só não tem problema para morte. Pro resto, não tem solução. Então, pra frente. Giovana, mulher, parabéns ontem por estar na aula ao vivo, né? Tá dedicada no grupo, vai dar certo. Josi, não fica mal por isso, cara. Te mostrei aqui essa pessoa, né, que devia 521, eu tinha devia 2 milhões de reais. O Luiz, que deu depoimento ontem dos 44, passava de 1 milhão a dívida dele, era 1 milhão e 200 mais ou menos, e passou em 1 ano ele saiu de todas as dívidas. Mas não fica mal. Tudo tem solução, né? A gente já tem... Você não precisa chegar lá.
só tem que saber, só tem que sair da onde tá, né? Mas voltando aqui, deixa eu voltar para nossa vida aqui para tirar mais dúvida aqui das pessoas, né? Deixa eu descer tudo aqui, peraí. O Bruno perguntou, como sair de uma ação monitória? A ação monitória é um processo judicial. Ele é um dos tipos de processo para cobrar, né? Tem o processo que é a execução, tem a monitória e a ação de cobrança. Então, você já tem o processo. Então, nesse caso, você vai fazer por dois caminhos. É dentro do processo, contratando um advogado, não sei se já tem advogado. A gente aqui dentro do curso, a gente tem advogados que deram aula. Eu não tenho contrato com nenhum advogado, eu sou independente, né? Sempre lidei com isso na auditoria, não quero ter nada contratado com uma única pessoa. Mas a gente deixa o aluno escolher quem ele sentir confiança e quem ele sentir melhor, passou mais conhecimento, mais tranquilidade nas aulas. Então a gente tem uma lista de alunos que deram aula, que são advogados, e que a gente indica e aí você escolhe quem você quiser. Se você desejar, Bruno, manda para mim um direct e eu te caminho o nome dessas pessoas e aí você conversa, faz aí a análise, aí você contrata quem você achar melhor, caso você não tenha advogado já no processo. Mas nada impede você de, mesmo na negociação dentro do processo, também negociar fora do processo, tá bom? Vamos voltar para nossa vida aqui, né? Vamos descer tudo aqui, peraí, que tem aqui, ó. Bia! É a Bia que tá lá no grupo 6, a nossa querida que era ex-super colaboradora. Faz tempo que eu não vejo, né? Super colaboradora, faz tempo que eu não vejo você. Se for ela, né? Eu sei que a gente conhece cada aluno, né? Ó, o banco ligou hoje pedindo o valor da dívida. É você, Bia? Se for, tô com saudades suas, hein, mulher? Faz falta lá no nosso grupo, se for você, né? Mas de qualquer maneira, já fico feliz e parabéns, Bia, por você estar aqui. E realmente, agora siga negociando até dar o match, hein? Só paga quando atender o valor justo, caber no raio-x e tiver dinheiro no fundo. Beleza? Parabéns, mulher. Obrigada por compartilhar. Josi, então essa pessoa que devia pagou 21, foi através de advogado? Não, Josi, ela não foi processada, ela não teve nenhum processo. Ela só fez a negociação tudo seguindo o que a gente explica nas aulas mesmo. Ela colocou em prática e toda semana tem aula ao vivo, ela sempre estava lá presente, o Luiz, toda aula ao vivo ele estava presente, dando dúvida, aprendendo cada vez mais. Ele adquiriu conhecimento e colocou em prática na negociação, não foi através de advogado. Para negociar a dívida, não precisa de advogado, só precisa de advogado se tiver processo judicial. Como o colega lá colocou que é monitória é um tipo de processo judicial. Sim, esse precisa ter um advogado. Agora, se você não tem nenhum processo judicial, você não precisa de advogado. Você consegue negociar através do conhecimento que você vai obter. Beleza? Então, voltando pra cá, deixa eu voltar pra cá. Peraí. Olha o caso aqui, ó. Tem uma dívida de 245 mil. Não consegui honrar com as parcelas. Agora eu entro com bloqueio judicial. Deixa eu só ver aqui. Você não é aluna, né? Então, o que acontece? Eu não sei se já teve bloqueio judicial. Não sei se isso aqui é uma pergunta. Agora entra com bloqueio judicial uma pergunta. Ou se já é uma afirmação. Então, já tem o processo judicial. O bloqueio judicial, ele já é uma fase bem adiantada do próprio processo. Então, se já foi na fase do bloqueio, é porque eu já estou imaginando que você foi citada. Ou seja, já recebeu o oficial de justiça, que o banco tentou negociar, que você deve ter um advogado no processo, que o processo está bem encaminhado e chegou na fase do bloqueio. O que é legal você saber? Dá uma olhada no artigo 833 do Código de Processo Civil para você saber o que é impenhorável. Por exemplo, aquela questão que nós falamos de 40 salários mínimos. Se pegar um carro, por exemplo, que você utiliza para você trazer para manutenção, sobrevivência, que é fonte de renda, ou então que você precisa, que nem no caso do meu pai precisava ir no médico. Então tem vários argumentos assim que você depois consegue reverter o bloqueio judicial através do conhecimento, tá bom? Mas fica tranquila que tem solução. Cara, eu tinha bloqueio, nossa. Ai, gente, se eu for contar minhas histórias, eu acordava 4 da manhã para saber se tinha bloqueio judicial. Você vê, cara. Ainda mais quando tinha folha de pagamento, a gente pagava no quarto dia útil, né? Tinha que fazer a CISPAG do Itaú, quarto dia útil, para dar tempo do banco processar os mais de 1.000 funcionários, era milhares de funcionários que a gente tinha, então não dava para fazer no mesmo dia. Nossa, cara, nem dormia à noite. Então, como adquirir o curso?
Jô, seja muito bem-vinda, parabéns pela decisão. Escreve eu quero que você vai receber o link para mensagem. Aí numa mensagem lá você pode achar aula gratuita, entender mais, qualquer coisa. Lá tem um WhatsApp no próprio site, que esse WhatsApp também você pode tirar dúvidas, tá bom? Vamos que vai dar certo. Deixa eu descer aqui pro nosso trem, né? O nosso trem da alegria. Peraí que eu me perdi aqui. Vê as prioridades de pagamento. Pensão, agiota, energia. Bom, pensão, se você não pagar, tem prisão, né? Então, pensão é a primeira coisa. Porque a pensão, ela tira a sua liberdade. É a única dívida que pode ir pra cadeia. É a pensão alimentícia. Nath, estou devendo banco. O gerente falou que eu... Não, mentira. Única dívida que dá cadeia é pensão alimentícia. Então, a pensão em primeiro lugar, porque senão você vai pra cadeia. Agiota, se você não pagar, você pode colocar em risco a sua integridade física. E energia por último. Eu concordo com essa ordem que você colocou. Primeiro, foca na pensão. Segundo, agiota. Terceiro, energia. Cara, pra você ver, ó, olha uma dica. Não sigam essa dica minha, mas para vocês verem como que a gente estava, né? A gente estava numa situação tão tensa, e vendendo almoço para comer o jantar, que a gente não conseguia pagar a conta de água e conta de luz. Sabe o que a gente fazia? A gente fazia um mês água, um mês luz, porque a luz era da Bandeirante lá do Vale do Paraíba. E eu sabia que a Bandeirante, ela cortava quando batia 2 meses. Então, o primeiro mês ela não cortava. Mas eu não podia chegar nos 60 dias, porque uma vez quando chegava o carro para cortar, eu troquei ideia com o cara, ele falou, ó, eu só venho cortar quando bateu 60. Eu falei, me liguei. Falei, puta, então vou pagar com 50 de atraso e conta de luz eu não pagava juros na hora de pagar, porque você pode pagar mesmo vencido. Então, eu era do financeiro e a gente estava com milhões de dívida e pouco dinheiro. Cara, é picadinho. E a gente fazia isso, a conta de luz, a mesma coisa, Eletropaulo. Se bem que teve aluna que falou que ficou mais de 40 meses sem pagar a conta de luz e não teve corte. Olha que louco isso, mas como eu sou de São Paulo, o Eletropaulo corta. O Eletropaulo corta, pelo menos na nossa época, era com 60 dias. Então você vê a dificuldade, né? Tô falando isso porque eu não sei quem tá ouvindo isso e fala, Nádia, aqui nós estamos também que nem você, bicho. Não tem dinheiro para comprar carne, é só realmente a mistura e vendendo almoço para comer o jantar. Analise a possibilidade de fazer esse rodízio. Não é o ideal, enquanto você faz a renda extra. Tudo na vida é fase, né, gente? Óbvio que eu não vou incentivar ninguém a pagar conta de água e conta de luz, mas naquele momento eu não tinha como. Então é mais passando aqui, porque aqui tem de tudo, né? Tem gente que deve 500 mil e tem dinheiro, tem gente que não tem dinheiro e que... Sim, ó. Então, enfim, mas a prioridade tá certa, tá? Voltando pra nossa vida louca aqui, né? Mas tudo, gente, tudo na vida é aprendizado, né? Hoje eu entendo por que Deus permitiu fazer tudo isso. Tudo isso. Eu tava conversando agora antes com o Etienne e teve uma dúvida de duplicata, desconto de duplicada no grupo. E ele falou, puxa, Nádia, eu entendi. Por que eu trabalhei no financeiro da empresa do meu pai com problemas com isso também? Porque Deus preparou silenciosamente para que eu pudesse hoje ajudar os alunos. É a mesma coisa comigo. Deus preparou silenciosamente para que a gente pudesse ajudar tantas pessoas. E vocês que estão aqui, é a mesma coisa. Deus está preparando vocês vão sair da dívida e vai mudar a vida de vocês e futuramente de quem você ama, de outras pessoas também, né? Porque Deus não prepara bênçãos pra gente, Ele prepara a gente para receber as bênçãos. Mas voltando pra cá, né? Vamos voltar pra nossa vida louca aqui, vamos voltar. Então aqui tem Canil Bougainville, ó que legal. Meu empréstimo está atrasado um dia e não vou ter como pagar. Ligo para o banco e informo. Deixa eu só ver que tem mais continuação aqui do Canil. Peraí. Meu empréstimo tem o... Calma aí, então não tem a outra, então não era a continuação. Então vamos lá. Sim, se você já sabe que não vai conseguir pagar, você já pode negociar antes do vencimento. Hoje os bancos classificam os devedores internamente, além de classificar naquela situação característica de bom pagador e mau pagador, o que acontece? Ó. Hoje eles separam os devedores, tem uma lei que mudou desde 1º de janeiro, em que o banco ele é obrigado a classificar em 3 fases cada pessoa. Fase 1 é a pessoa que está em dia, mas está com dificuldade quase afundando. Fase 2 já começou a afundar. E a fase 3, o barraco desabou. Sabe aquela música lá?
Nessa aqui meu barco se perdeu, nele tá gravado só você. É aqui, bicho. O barraco desabou. Essa é a fase 3. Fase 2 começou a afundar e você tá em dia, mas com dificuldade. Então você, se você fosse aluna, você iria pegar o modelo da fase 1 e começar as negociações das dívidas. Então por isso que é importante você entender qual fase você tá. E também os novatos, anotem isso, tá, gente? Quem é aluno não se preocupa que tem tudo isso certinho, explicado, bonitinho lá dentro da Hotmart. Mas quem não é aluno, anota até mesmo para você saber como que o banco te caracteriza, né? Houve um propósito de Deus na situação que você passou para que hoje você viesse ajudar as pessoas. É exatamente isso, Aline. É exatamente isso, cara. Tudo tem um propósito. Pô, eu tava na auditoria. Tava bem, tava como gerente lá. E se eu continuasse, outras pessoas viraram sócios. E aí a empresa dos meus pais foram pro buraco, e aí eu saí da auditoria, pedi demissão. Olha, tinha mais de... Cara, eu tinha uns 10 anos de empresa, eu pedi demissão ainda. Deixei lá todos os meus FGTS e tal, toda aquela coisa lá, pra poder salvar a empresa dos meus pais, que... Quem mora em Paracambi, vocês vão lembrar que em 2011 a gente fez uma balança lá, uma balança de caminhão de Paracambi. E aí montou-se um cartel lá na Baixada, etc. Aumentou o preço, resumo da obra. Entregamos a obra com 2 milhões de dívida. E aí eu saí para poder ajudar meus pais, que não era muita coisa, eles estão idosos, debilitados, estão imaginando. Não tem emocional, não tem saúde para lidar com tudo isso, né? E hoje eu entendo por que eu fiz tudo isso, né? Deus permite que a gente passe por isso, assim como para cada um de vocês. Às vezes a gente está enxergando o presente, mas Deus já sabe o nosso futuro, né? Mas voltando pra cá, né? Vamos voltar pra cá. Peraí. Deixa eu descer tudo aqui, peraí. Então... Calma aí, peraí. Aqui, peraí, deixa eu entender aqui, ó. O banco feito pra você cancelou a fatura parcelada após o pagamento da fatura mesmo. Eu avisando que pagaria 19. Como é que é? Calma aí, deixa eu descer que tem continuação esse trem aqui. Eu paguei e confiei no banco. E após o pagamento da fatura parcelada foi cancelada. Eu imagino que tenha acontecido. Me corrija se eu estiver errado, tá, Juliano? E parabéns, cara. Você também é um cara sempre presente nas lives aí, nas perguntas, etc. Parabéns, gente. Fico muito feliz quando eu vejo pessoas assim tão... dedicadas no estudo e querer mudar de vida, né, cara? Esse é o principal passo. 19 de março, nós estamos em julho, né? O que acontece? O banco, muita gente vai lá e paga a fatura do cartão e o banco não volta o limite. Foi isso que aconteceu com você e também outras pessoas? E aí, simplesmente, você fica sem dinheiro e sem limite. Por quê? Porque depois o banco ele vai justificar de que certamente ele não quer mais te dar limite, que ele fez uma análise de crédito e que simplesmente ele não tem mais interesse em voltar o crédito para você porque você virou um cliente potencial de risco. Então cuidado, por isso que a gente fala que a massa oxigênio, ela tem que ser primeiro na gente. Porque pode acontecer de você pagar a fatura e o banco não voltar o limite. É o que aconteceu com o caso que eu contei anteriormente do rapaz que não conseguiu voltar. E não sei se aconteceu com você também, tá, Juliana? Mas o que você tem que fazer? Foi de março, né? Nós estamos em julho. Então, passou aí 4 meses. Então, a pergunta que eu faço para você tem feito as rodadas de negociação? Isso é importante. Você tem que fazer as rodadas de negociação com o banco e, inclusive, você pode justificar essa situação, né? Não sei se você tem algo formalizado, não sei quem disse, né? Porque funcionário do banco disse, mas... Canal oficial do banco não é os funcionários, porque os funcionários que estão lá na agência, eles são apenas vendedores e representantes da instituição financeira, mas eles não são os canais oficiais. Por isso que quem está no curso sabe que um dos passos da blindagem da renda é justamente não permitir com que o banco debite o mínimo e nem faça o parcelamento compulsório. É um dos passos da blindagem. Por isso que quando a pessoa fala assim, eu fiz só a portabilidade. A portabilidade apenas por si só não blinda a renda, porque tem outros passos muito mais importantes, no caso esse. Mas o que você pode fazer, tá, Juliano?
continua nas suas rodadas de negociação. Sua dívida é um bebezinho, né? Você está falando aí de 3, 4 meses, né? Eu não sei quantas rodadas você fez, não sei o que você está argumentando, né? Porque você não é aluno, mas não adianta você ficar focando na questão que o funcionário prometeu. Daqui para frente, foca nas rodadas da negociação da dívida, né? Não sei se já assistiu a aula da boa fé lá, da negociação da dívida, digitando eu quero. Se não assistiu, aproveita aí essa chance. Ó, prazer, sou Eliane do Rio Grande do Sul, fronteira do Uruguai. Que legal, Eliane, seja muito bem-vinda. Tá tomando um chimarrão? Bate. Não, chimarrão não pode, né? Que agora é noite, tem cafeína. Eu aprendi isso já. Ai. Chimarrão só de manhã. O meu irmão é de Passo Fundo. Acho que é Passo Fundo que ele é. Ele é gaúcho também, né? Vamos voltar pra nossa vida louca aqui, né? Vamos voltar pra nossa vida louca. Eu vou priorizar, tá, gente? Que eu não respondi ninguém ainda, tá? Deixa eu perguntar. Aqui. Trevisan. Trevisan, sabe que, eu não sei se você é parente do Toninho Marmo Trevisan. Foi meu primeiro empregador. Aliás, meu segundo. Eu comecei na Receita Federal e depois eu fui trabalhar na BDO Trevisan. Lá na Bela Sintra, em São Paulo. Era Trevisan. Cara, gente boa demais, Toninho Marmo Trevisan. Mas voltando aqui, né, Nádia? Você viu que eu tenho... Quando eu estiver enrolando, você fala, Nádia, sem enrolation. Ainda estou pagando o cartão, mas esse mês não vou conseguir pagar. Algum jeito de negociar com o banco amarelinho antes da fatura vencer? Sim, você consegue negociar, tá, Trevisan? Só que acontece que o banco não vai dar grandes descontos. Porque o sistema financeiro hoje do Brasil, ele não concede grandes descontos para quem está em dia. Você consegue negociar, mas você não consegue grandes descontos. Porque para ter grandes descontos, tem que de fato estar vencido. Quantos de vocês não tentou negociar em dia e aí ouviu essa mensagem? Minha senhora, meu senhor, você não tem propostas em andamento, porque de fato você não tem parcelas em atraso. Infelizmente, nós temos o João e temos a Maria. A Maria, ela tá pagando tudo e não sobrando nada e cortou a academia porque não tem dinheiro para comprar academia e não tem dinheiro nem para tomar um sorvete na esquina. Essa é a Maria. O João já não. O João falou assim, quer saber, bicho? Eu vou colocar a máscara em mim. A máscara em mim. Eu vou parar de pagar a dívida que não tem garantia, vou me organizar, vou blindar minha renda, vou negociar, não vou dar calote, não sou caloteiro, vou utilizar a lei a meu favor embaixo do braço. Então, esse é o João e a Maria. Quem você acha que vai ter desconto? Quem você acha que vai sair da dívida mais rápido, pagando menos e vai ter paz? O João ou a Maria? Vamos ver. A Maria tá pagando tudo, tentando negociar em dia e não sobra R$1 pro sorvetinho do netinho. O João já não. O João falou, não, bicho, eu vou parar de pagar e vou negociar. Para quem que o banco vai dar desconto? Pro João ou pra Maria? Vamos ver. Então é assim que funciona. Não é regra da Nádia, ou de um educador, ou do advogado. Não é. O sistema financeiro hoje tem leis que quem entende, né? Quem é aluno tem aula de como funciona o sistema que explica isso. Que é sobre como negociar a dívida e como que funciona o sistema. Então, entre esses dois, João e Maria, quem vai ter mais desconto? O João. O João que tem. Aí o João tá vivendo, tá dormindo, vai ter desconto porque ele parou de pagar e tá negociando do jeito certo. Então, assim, pode negociar, Trevisan? Pode, mas infelizmente não vai ter grandes descontos, entende? Trevisan da CCB, não, Toninho Marmo Trevisan, é da BDO Trevisan, uma empresa de auditoria. Eu trabalhei na auditoria faz muitos anos. Então, aí depois foi comprada pela KPMG, que é Big Four, enfim, mas era Trevisan também. Vamos lá, que mais nós temos acá, que mais? Pessoal que tá perguntando, faça perguntas no ponto de interrogação, beleza? Que mais nós temos acá? Só vou dar prioridade para quem não tem, né? Essa pergunta é boa, cara. Essa pergunta é boa. Posso acionar judicialmente por e-mails ameaçadores? Vinícius, eu não faria isso não, cara. Eu não faria. Se eu não me engano, foi você que perguntou aqui no... Posso estar enganada, me corrija se eu estiver errada, tá? Eu acho que você que escreveu aqui que você recebeu o e-mail da Acerto. É isso? Então você vai processar o quê? O banco, geralmente a Acerto trabalha com Itaú, Bradesco, Santander. Então assim, mas se Acerto quando você tem um conhecimento, a gente nem pensa em processar.
a gente pensa em dar risada, né? A gente, cara, Acerto, ela mandou um e-mail para uma aluna, que ela mandou assim, harmonização, como é que era? Harmonização financeira. Se a Carolzinha tiver aqui, ela recebeu. A Carolzinha falou, que harmonização financeira? Caramba, eu quero, deixa eu ver se eu acho esse e-mail. Eu quero harmonização facial. Esses caras, meu, eles inventam uns nomes bizarros assim. Harmonização. Deixa eu ver se eu acho esse e-mail, essa mensagem. Aqui, ó. Deixa eu ver se eu acho. Gente, o que dizer desse e-mail? Ô, cara, dá um ligue nisso, cara. Por isso que eu falo, você vai processar os caras, você vai ter que contratar advogado, vai piorar a sua situação, vai gastar dinheiro. Olha isso aqui, ó. Olha isso aqui, olha isso aqui. Aqui, ó. Esse aqui, a aluna recebeu isso daqui, ó. Submetemos a sua dívida a um procedimento. Harmonização circunstancial. Com ela, sua dívida passará para transformação que nem você irá acreditar. Ai, cara, a gente tá rindo, a gente ri demais, cara, a gente ri demais. Por quê? Porque a gente já entende como funcionam as coisas, né, cara? A gente brincou, falando que é circunstancial, nada, eu quero harmonização facial. Mas eu sei, tô rindo agora, mas eu sei que pra quem não manja das coisas, assim, não tem conhecimento ainda, né, quem, obviamente, vocês estão aqui pra aprender, ainda fica assustado com isso. Mas processar, cara, é a pior coisa que você pode fazer. Processar o banco que você tem dívida, uma empresa cobradora, você vai gastar dinheiro, não existe causa-ganha, você pode perder o processo, vai ter que pagar as custas do processo, vai ter que pagar a sucumbência. O que é sucumbência? São os honorários do banco, dos advogados da outra parte. Só vai gastar dinheiro, perder tempo, fora também encheção de saco, né, gente? Quem já processou alguém? Vamos ser sinceros, eu já processei alguém. Cara, que saco que é processar alguém. E tem que fazer reunião com o advogado, e tem que ter paciência, tem que juntar documento, e gera uma puta ansiedade do caramba. Meu, foge desse trem aí, filho. Foge desse trem aí que tira a sua paz. Nós temos aqui para buscar a paz, não para estragar a paz. Para estragar a paz já temos muita gente fazendo isso por nós, né? Você aconselha fazer acordo ou limpa-nome? Não gosto dessa situação das pessoas de limpa-nome, né? Tem hoje alguns advogados que vendem liminares para limpar nome, porque tem artigos do Código de Defesa do Consumidor em que cita que o devedor não pode ser exposto ao ridículo, etc., que é o parágrafo 42. Aí você vai lá, você faz uma liminar para sair do Serasa e etc. Eu, particularmente, sou contra. Por que eu sou contra? Porque dificulta a negociação, você gasta dinheiro com o advogado para essa liminar, e segundo, você não olhando a sua dívida nos borderôs de crédito, como o Serasa, o SPC e etc., que o nome técnico é borderô de crédito, né? Você perde a sua mera base de comparativo. O que isso quer dizer? Vários alunos têm como estratégia nossa dentro do curso, pega o valor que está no Serasa, o valor que está lá, e aí você consegue fazer um leilão para o banco cobrir a oferta do Serasa. Porque se você fecha no Serasa, o preço é 1, né? Então o banco ele vai ter que pagar percentual para o Serasa. Então por que não você fechar diretamente para o banco e fazer o banco repassar o percentual que pagaria para o Serasa para você? Então assim, estar no Serasa emocionalmente é ruim. Para quem ainda não sabe, ou então para quem realmente não pode, né? Para quem não pode ter nome sujo, beleza, segue essa liminar. Agora, se você não tem um motivo de força maior, puxa, Nádia, eu não tenho nada que me impeça de estar no Serasa, para mim tá tranquilo, é mais uma questão que eu não entendo, nunca tive dívida, eu cresci com a minha família falando que tudo que eu tenho é meu nome, aquela coisa toda. Se você não tem um motivo de força maior, estar no Serasa financeiramente é a melhor coisa que você pode fazer. Agora, se você não pode estar no Serasa, tem estratégias para isso, mas é óbvio que não vai ser a melhor financeiramente. Então, você ir lá e tirar essa questão de estar no Serasa impede você de conseguir o poder da negociação da barganha, né, de barganhar descontos melhores, e também você fica aí correndo o risco de perder essa liminar, e aí já vai ter gasto com advogado, etc. O dinheiro que você vai gastar com advogado, por que você não junta para um fundo para ajudar a pagar a dívida e seguir as duas manivelas, sabe? Enfim. Seja muito bem-vindo, Paulo. Entrou no curso hoje. Parabéns pela decisão de mudar a sua vida financeira. Eu não sei se já entrou no grupo, acho que já entrou no grupo. E veterinário ainda, né, cara? Olha, amo
veterinários, cara, parabéns aí pela missão. Só o fato de salvar os nossos animais, nossos seres puros, melhores que muito ser humano aí, já tá... Sua profissão é muito nobre, assim como os médicos, policiais, bombeiros. Tem profissões que eu adoro, cara. Mas voltando, né? Voltando à nossa vida louca aqui, né? Aqui, como é realizada a revisão de contratos de financiamento? A gente aqui dentro do curso, assim que você entra no curso, mesmo que você não tenha assistido aula, mesmo que você não tenha feito nada assim de, Nádia, mas eu não fiz nada, acabei de comprar o curso. Você já pode pegar os documentos que a gente pede lá, que é o contrato e o DED, documento de evolução da dívida, e no próprio FAQ, que é o nosso material escrito, e nas aulas iniciais, a gente já mostra como que você pode pegar esse documento. E aí você pega o documento e envia para o e-mail do suporte. E aí a gente faz a revisão tanto de taxa de juros, para a gente ver se tem direito a estorno, para a gente ver se tem abusividade, se tem algo incluso no seu contrato que não deveria estar lá. E aí a gente retorna no prazo de até 40 dias úteis. Pô, Nádia, mas por que 40 dias úteis? Porque isso é um bônus do curso. A gente não é uma empresa revisional. Não somos aquela revisional que você paga para eles revisarem. Não, você está pagando para entrar no curso para mudar a sua vida. O bônus da revisão, ele é um bônus. O que é o bônus? Ele não muda o seu resultado. Então fala assim, puxa, eu não tive resultado no bônus. Então quer dizer que eu não vou conseguir sair da dívida? Não vai mudar em nada. Se você seguir o método, você vai sair da dívida. O Luiz, que saiu de dívida de mais de 1 milhão com 44 cartões, ele não teve nenhum estorno. Ele não teve nenhuma redução nos contratos dele, que estava tudo em ordem. E ele saiu de todas as dívidas, assim como ele e milhares de pessoas. Essa revisão é feita em contrato de empréstimo? Também, Amanda. Mas é como eu digo, a gente não promete estornos e reduções nas revisões de contratos. Seria muito... leviano, seria muito mentiroso da minha parte vir aqui te prometer, olha, eu garanto que você vai ter. Não, gente, desculpa, eu não vendo ilusões. Eu sei que tem muita gente que faz isso, mas, cara, eu sou muito transparente, muito sincera. É que nem o médico prometer que você vai emagrecer 50 quilos em 5 dias. Cara, cada caso é um, o cara não viu seu exame, o cara não viu seu corpo. Cada contrato é único. Pode ser que seu contrato tenha, que nem aconteceu com uma aluna que recebeu 35 mil de estorno, pode ser que não tenha nada. Mas isso não impede o seu resultado. A minha promessa não é você ter estornos, a minha promessa é você viver sempre com dinheiro. Você viver em paz, sem dívidas e sempre com dinheiro. Para isso você não precisa ter estorno. Se vier, é claro, é muito bom, né? Mas se não vier, não vai mudar em nada. É que nem o tchau consignado, é uma outra coisa que a gente tem dentro do curso que também possibilita a sua redução do consignado. Pô, Nádia, mas é garantido que eu vou diminuir o consignado? Não. Cada caso é um caso. Pode ser que você já tenha uma taxa menor do que os outros bancos. Pode ser que, cara, o seu convênio não permite portabilidade. Pode ser que tem muitas variáveis. De novo, é bônus. Então, se fosse algo obrigatório, eu não colocaria como bônus. Eu colocaria dentro do curso. E lembrando, é um CPF por compra. Então, se você hoje fala assim, mas eu não tenho consignado, mas minha mãe tem. Posso escrever minha mãe? Pode. Você pode escrever sua mãe, comprar o curso para você e coloca sua mãe no tchau consignado. Não tem problema nenhum. Porque isso não muda o seu resultado. Então eu sou muito sincera, gente. Eu sei que tem muita gente que promete, cuidado com as pessoas que prometem fundos imundos, gente. Cuidado. Sair da dívida não é rápido, não é fácil, não é molezinha, não é isso. Revisão de consignado também é bônus. Revisão, o que está incluso? Tchau consignado. O encontro individual como quinto passo, ele não é o primeiro passo, você tem coisas muito mais importantes do que o encontro para fazer, você tem coisas muito mais importantes para você ter paz, sair da dívida, do que outros bônus, entende? Então quem compra o curso hoje tem acesso ao grupo terapêutico, nossa, esse grupo aí é 24 horas, 7 dias da semana, você imagina você mandar uma dúvida, meia-noite alguém vai estar lá para responder? Eu mesmo respondo mais na meia-noite do que durante o dia, que eu estou sempre nas reuniões, na correria. Aí nós temos o suporte, procuradores, pessoas que respondem. Mas é muito mais fácil para mim responder na madrugada. Eu respondo também, estou lá no grupo. Então você imagina você mandar uma dúvida de madrugada. Tem aula ao vivo toda semana. Semana que vem, gente, teremos aula de renda extra, mais uma, né? Eu acho que vai ser a 20ª aula de renda extra, que vai ser sobre artesanato. É uma aluna que ela vive, não é nem renda extra, a renda principal dela, como que você pode fazer renda, mesmo que você não manja nada de internet. Mesmo que você não seja, mas que hoje tá marca digital. Não, cara, ela mexe tudo fora da internet fazendo isso. Então,
também tem essa saída. Então tem aula ouvir toda semana, grupo, tem a revisão de contratos, tem o tchau consignado, tem o encontro individual, tem o suporte. Então tudo isso muda o jogo, né? Isso tudo é a receita pro bolo para sair da dívida. Então um ingrediente apenas não faz diferença, né? Beleza, gente? Então estou pensando eu mesma resolver minha dívida e rever contratos. Se eu comprar o curso, posso eu mesmo fazer o processo? Não é processo judicial, tá? Você vai assistir às aulas e você tira as dúvidas no grupo e etc. Mas com certeza você pode sim. E aí você manda pra gente fazer a revisão de contratos que a gente faz pra você e te dá o retorno. Gente, aqui ninguém larga a mão de ninguém. Ninguém fica assim, sozinho, né? Então pode ficar tranquilo com relação a isso, né? Tranquilo. Qual a média de tempo que o banco passa a aceitar negociações? O banco vai te mandar várias propostas, né? No começo ruim, obviamente, mas cada banco tem a sua política, né? Esses dias, por exemplo, teve uma aluna que colocou que em 2 meses o banco já mandou 30% de desconto. Mas tem outros que ainda estão negociando há mais tempo e não teve. Cada caso é um caso, né? Eu gosto muito de falar que o grande segredo é esse. Você tem R$0 e uma dívida impagável. Tem que fazer as duas manivelas. Não basta se preocupar apenas com a negociação, mas também tem que se organizar para você ter fundo. Senão, acontece que nem aconteceu com o aluno, né? O cara tá com uma dívida de 300 mil, o banco tá oferecendo essa dívida de 300 mil, ele tá oferecendo 25 mil, mas ele não consegue pagar. Então, ele fez toda a rodada certinho, mas ele não conseguiu se organizar para fazer fundo. Ah, Nádia, e agora? Ele vai seguir negociando, ó. Então, hoje ele tem uma proposta baixa, mas ele não tem o fundo. Então, ele vai continuar negociando até dar o match, entende? Vai dar certo, gente. Eu quero agradecer demais. Sejam muito bem-vindos. Obrigada mais uma vez por todo mundo. Quem desejar depois saber mais do curso, eu quero. Lá na tem uma aula gratuita e tem um WhatsApp se alguém tiver dúvidas, etc. Para conversar com um humano, não é robozinho, não. Mas quero agradecer demais a todos vocês. Quinta-feira, 7 horas, horário de Brasília, nesse mesmo bate-canal, nessa mesma bate aqui, a gente vai ter outra live. Nádia, o que é isso? Quanta live tem? Hoje eu tô repondo. Olha, o único Instagram de dívidas que repõe live. Olha que doideira isso, hein? Mas, gente, não sou patrocinada pelo Café com Deus Pai. Não sou, independente de religião. Se você acredita em Deus e se você acredita em Jesus Cristo, eu recomendo você ter o Café com Deus Pai. Tomar um cafezinho de manhã, sabe? Ouvindo a palavra do dia, ou lendo, na verdade, né? Quem não tem o livro também eles estão no Spotify, se eu não me engano. Então hoje, por exemplo, é 15. A verdadeira prosperidade. Olha aí, ó. Como está sendo sua jornada? Qual tem sido o seu foco? Independentemente de suas circunstâncias financeiras, e viver os planos de Deus vai muito além de receber. É preciso celebrar e repartir, pois o generoso se torna mais parecido com Deus Pai, que é o grande doador. Reflita sobre qual tem sido a sua principal motivação de sua vida e busque, acima de tudo, a plena e verdadeira prosperidade que reside em confiar no Pai e obedecer a Ele, pois só assim você será a sua melhor versão. Gente, a verdadeira paz só vem de Deus. É a paz que excede todo entendimento. Então, às vezes você está preocupado tanto. Eu vejo alunos que às vezes tem pessoa que deve, sei lá, 3 milhões de reais, que está em paz, e tem gente que deve 2 mil que está surtada. E quando você vai ver, essa pessoa que deve 3 milhões, ela já sabe o caminho, ela está muito próxima de Deus. A gente aqui, nós somos aviões, e Deus é a torre. Se a gente perde contato com a torre, o que acontece? Cai. Entendeu? Então assim, de verdade, tenha tranquilidade, vai sair da dívida, não importa a sua situação, não importa se é PJ, se é CPF, se é cooperativa, se tem processo, cara, não importa a situação, bicho, mas é a gente saber que tudo tem solução. Vamos colocar a nossa máscara na gente, porque se a gente não colocar na gente, o que acontece? Quem não tá entendendo, né? Sabe quando você pega avião, que os caras falam assim, queridos passageiros, em caso de emergência, máscara de oxigênio cairão automaticamente sobre sua cabeça. Primeiro em você e depois na pessoa do lado. E é sobre isso. É a gente colocar na gente. Como chama o livro? Chama Café com Deus Pai. De novo, eu não sou patrocinada, não sou nada, mas eu adoro. Isso aqui eu paguei 100 e poucos reais, cara, no próprio site oficial deles. Mas como já passou metade do ano, talvez você vai pagar tipo uns 50 conto, assim, sabe?
É muito bom, gente. Nossa, eu não consigo tomar café e não ler, sabe? Se você não tem esse dinheiro, põe no Spotify, põe no YouTube, põe assim, Café com Deus Pai, que ele é independente de religião, tá? De novo, independente de religião. Mas, gente, a gente não come para alimentar o nosso físico? Aí eu pergunto para cada um de vocês, como é que vocês estão alimentando o espiritual de vocês? A Bíblia é complicada, assim, né? Às vezes você lê a Bíblia lá, você não consegue entender. Então, eu particularmente, eu gosto de ler algo que eu vou entender. Então, aqui eu entendo. Cara, ó, primeira frase. Vivemos em um mundo que frequentemente valoriza as pessoas com base em seus bens materiais ou posição social. É verdade. Isso eu entendi. Associando prosperidade e acumulação de riquezas. No entanto, a versão bíblica a respeito disso transcende essa perspectiva. Essa aqui já ficou mais difícil, né? Essa perspectiva linear e limitada. Aí as palavras estão difíceis. Mas brincadeiras à parte, eu gosto muito, cara, de verdade, de ler. Muda meu dia. Então eu gosto de compartilhar tudo aquilo que faz sentido pra mim. Que Deus abençoe, gente. Muito obrigada mais uma vez a todos vocês. Fiquem calmos, fiquem bem e lembra da nossa balança. Ó, a vida é um equilíbrio, gente. Que a gente consiga, se você tem mais dívida do que dinheiro, dá pra você organizar e ver equilíbrio. É difícil? É difícil sim, bicho. Não é fácil, mas é possível. Sejam muito bem-vindas, pessoas novas. Bora a nossa família e vamos em frente que vai dar tudo certo. Que Deus abençoe, que todos os sinceros do seu coração sejam realizados e que se hoje você está num momento muito difícil, se ajoelha, saia dessa live, nem assista a live ainda, a aula gratuita antes. Se ajoelha e conversa com Deus. Deus nos chama pelo nome, conhece a gente e Ele vai responder as nossas orações. Não no nosso tempo, no tempo dele. Mas eu te garanto que se você fizer esse bate-papo com o Pai, você vai se sentir melhor, você vai ter essa paz que excede todo entendimento. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Foi um prazer, uma alegria estar aqui juntos e nos vemos quinta-feira, 9 horas, novamente. E quem é aluno, vai me ver sempre, né, gente? Porque eu tô sempre aí. Deus abençoe, gratidão, buenas noches e muito obrigado a todos vocês que caíram de gaiato. Deus não une pessoas, Ele une propósitos. Que Deus abençoe sempre e vamos juntos. Buenas noches! Gratidão, gente!